Começando bem o seu dia, quarta-feira, quadro Família em Sintonia. Deus tem tanta coisa para falar aqui sobre a guerra espiritual no lar, ou contra o lar. É um tema tão atual, tão próprio, tão necessário, com aplicações práticas, que você vai ser impactado. Eu até peço para você não deixar, em nome de Jesus, de pegar esse programa de hoje, compartilhar com outras pessoas, porque o que você vai ouvir aqui hoje, outras pessoas também precisam ouvir, assim como eu precisei ouvir. O programa Começando Bem o Seu Dia, de hoje, quarta-feira, com esse quadro Família em Sintonia, está entrando no ar, e eu peço para você não sair daqui. A gente volta logo após o intervalo com esse tema de guerra espiritual no lar. Daqui a pouquinho, só um instantinho. Então, gente, estamos de volta aqui com esse tema. Eu queria dizer de pronto, logo de início, uma coisa: a sua casa, a sua família, ela é um território sagrado. Guarde isso, porque isso é muito sério, isso aqui é muito importante. Dentro desse tema de guerra espiritual no lar, existe um texto da Palavra de Deus, de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O texto está dizendo que nós temos uma guerra, uma batalha, trazendo isso para dentro do lar, que não é contra pessoas. Você está vendo desentendimento dentro de casa, brigas constantes, marido e mulher, filho, enfim, uma verdadeira confusão dentro de casa. Gente, a palavra de Deus hoje está vindo para trazer luz, para trazer um alerta, para lembrar o que realmente está acontecendo. Dá um exemplo aqui bíblico. O profeta Daniel, ele orou e jejuou durante 21 dias. 21 dias. No mesmo momento que ele começou a orar e a jejuar, no mesmo momento que ele começa a interceder, a resposta sai do céu. E por que demorou 21 dias para ele tomar conhecimento da resposta que saiu do céu? Porque quando saiu a resposta do céu, a Bíblia diz que um principado, príncipe da Pérsia, se opôs a Gabriel, querendo impedir que a resposta chegasse até Daniel. Uma verdadeira guerra, batalha espiritual se desencadeou no reino do Espírito. A Bíblia chega a dizer que Miguel teve que vir socorrer ao anjo Gabriel nessa guerra, nessa batalha contra o príncipe da Pérsia, que não queria que a resposta chegasse até Daniel. E eu digo para você uma coisa: quando você começa a orar por alguma batalha, alguma guerra, algo que está acontecendo dentro do seu lar, saiba de uma coisa: nessa guerra, nessa batalha, existem demônios, existem forças espirituais da maldade, existem potestades e existem principados que não querem que a sua família seja o que ela é, um território sagrado. Uma ilustração aqui ainda: uma casa com janelas abertas deixa entrar poeira e deixa entrar bichos. A oração é como aquilo que fecha essas janelas espirituais. Lendo esse texto, eu queria te dizer algumas coisas muito sérias, por isso que eu pedi a você, por favor, não fique com essa devocional só para você. Compartilhe essa devocional com alguém que você saiba que está enfrentando problemas seríssimos do seu lar, no casamento, na criação de filhos e relacionamento dentro de casa. Uma das coisas que eu aprendo aqui: você precisa saber que existe um mundo invisível, muito mais real do que você imagina. A guerra espiritual, ela toca o solo. A guerra espiritual é um momento onde demônios, muitas vezes,
sopram pensamentos, sussurram ideias para destruir o relacionamento de uma casa, de uma família. Aqueles demônios sussurram na mente, aos ouvidos de uma esposa, que aquele marido está fazendo isso, que ele está agindo dessa forma ou daquela maneira. Cria situações, cria eventos, sussurram, sabe, pensamentos para que aqueles pensamentos se transformem em atitudes dentro de casa, para o marido trair uma esposa, para a esposa separar do marido, para não ter intimidade, para maltratar, para gritar, etc. e tal. Eu não estou eximindo a pessoa da sua responsabilidade. Eu estou dizendo como é que essas batalhas espirituais são travadas. Através de pensamentos, sugestões, mas a responsabilidade última, ulterior, é minha e a sua. Nós temos a responsabilidade de modificar isso, porque a nossa casa, o nosso lar, foi chamado para ser um lugar sagrado, santo, um lugar de manifestação da glória de Deus, um pedaço do céu. Uma outra coisa que eu aprendi é que nesse mundo invisível existem forças espirituais do mal, numa guerra constante para destruir você, para destruir a sua casa, para destruir a sua família, para destruir o seu casamento, para romper, sabe, para jogar por terra tudo aquilo que você está buscando edificar. Não se esqueça, existe uma guerra espiritual e existem forças espirituais do mal em guerra contra você e a sua casa, e muito mais real do que muita gente pode imaginar. Uma terceira coisa aqui para encerrar essa devocional. Como é que eu tenho vitória contra essas forças do mal? Primeiro, você crê em Deus? Você crê em Deus? Ah, eu creio em Deus. Ótimo. Se você crê em Deus de fato e de verdade, como diz a palavra de Deus, você precisa saber também que existem forças espirituais do mal, existem demônios. Não é só num local separado que aqueles demônios se manifestam, onde eles são invocados. Os demônios estão rodando em torno do seu lar, em torno da sua casa, do seu casamento, da sua família, procurando uma porta, uma janela aberta por onde eles possam entrar e destruir a sua casa, destruir o seu casamento. Mas se você resistir a essas forças, se você resistir a esses demônios, se você expulsá-los através de uma vida reta, de uma batalha espiritual, de oração, de jejum, você vai experimentar uma vitória no mundo invisível que se manifesta no mundo visível, no mundo físico, dentro da sua casa, dentro da sua família. Como é que eu faço para vencer isso, essa batalha, essa guerra? Você precisa ter uma vida que crê. A Bíblia diz que até os demônios creem em Jesus e tremem de medo. Nós dizemos assim, não, eu creio em Deus, mas a gente não acredita. Não, demônio não existe. Existem, demônios existem. E eu estou aqui hoje para falar alguma coisa muito séria. Existe uma guerra espiritual, invisível, querendo destruir seu lar, sua casa, sua família. Você vence isso crendo em Deus, crendo na sua palavra, vivendo e confessando o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Como é que você pode aplicar isso de maneira prática na sua casa, no seu casamento, na sua família? Primeiro não, de maneira única, identifique se as brigas constantes que têm acontecido dentro da sua casa não são ataques para destruir o propósito da sua família. Observe que você vai ver que às vezes grandes tempestades que estão acontecendo dentro da sua casa, elas começaram com uma gota, com um copo d'água, e agora viraram grandes tempestades, com xingamentos, desrespeito, desentendimento, e sabe, o tempo todo dizendo que vamos separar então, porque isso, e acabar com a família. O diabo está trabalhando nisso daí, e você precisa vencê-lo, crendo em Deus, crendo na palavra, se arrependendo e confessando o sangue de Jesus sobre você, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre tudo que se relacione com a sua casa e com a sua família, sobre a sua família e sobre os seus pais. Você que é filho, às vezes está vendo os pais numa guerra, num desentendimento constante. Isso já aconteceu na minha vida.
Na minha vida já aconteceu isso. Minhas filhas viram muitas vezes, infelizmente, eu e minha esposa discutindo terrivelmente por coisas tão infantis e imaturas. Mas o trabalho do diabo vai crescendo, os demônios vão crescendo e aquilo que é pequeno vira uma bola de neve. É sério isso, é muito sério. A guerra no lar, a guerra espiritual é uma coisa muito séria. Pai, em nome de Jesus, eu estou vendo no reino do Espírito agora o inimigo, os demônios, as forças espirituais do mal, Satanás, o diabo, sendo desmascarados. E essa pessoa agora tendo razão, entendimento. Meu Deus, eu esqueci. Eu não sabia que isso era uma guerra espiritual, o que está acontecendo na minha casa e na minha família. Mas agora que eu sei, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, venha sobre a minha casa, sobre a minha família e destrua todo esse castelo, essa fortaleza que o diabo levantou dentro do meu casamento, dentro da minha família. E eu destrono Satanás e coloco nesse trono, no meu coração, a pessoa de Jesus e o poder do Espírito Santo. Me ajude, Senhor, a mudar agora essa história. Eu reconheço que essa batalha na minha casa, o que está acontecendo na minha casa é uma guerra espiritual. E eu me coloco na tua presença e te peço em nome de Jesus que o perdão do Senhor venha sobre mim. Eu me arrependo, eu confesso que tudo que eu disse não edificou, não construiu, não ajudou, apenas fez piorar a situação. Mas eu te peço perdão em o nome de Jesus e peço, Senhor, muda essa situação, que eu tenha humildade, que eu tenha caráter, que eu tenha coragem de ir até a minha esposa, de ir ao marido, ao pai, à mãe, ao filho, para pedir perdão, para que essa guerra que se abateu no meu lar seja vencida e vencida pelo nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho certeza absoluta de que Deus falou alguma coisa no seu coração e que você vai usar essa mensagem para ajudar outras pessoas também. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta para finalizar esse Começando Bem o Seu Dia com o quadro Família em Sintonia. Gente, começando bem o seu dia, foi muito sério hoje o programa, como todos os programas são sérios, mas esse é um dia que eu compreendo, que eu entendo, que eu percebo de muita gravidade, a guerra espiritual no lar. Eu quero encerrar esse programa com um desafio, com uma orientação. Para você que é marido, esposa, filho, filha, faça uma coisa. Se você tiver óleo ungido, pegue ele. Se você crê nisso, se você não crê, ore. Mas unja a sua casa. Ore pela sua casa. Ore pelos aposentos. Ore pelo quarto, ore na sala, ore na cozinha, ore no quintal. Mas não deixe de orar. Talvez de ungir a entrada da sua casa. A repreender espíritos que têm trazido desassossego à sua casa e à sua família. Repreenda isso em nome de Jesus. Não aceite isso na sua casa. Não aceite isso na sua família, no seu casamento. Sua casa e sua família são um território sagrado, que é o lugar de habitação do Espírito Santo. Eu deixo esse recado, essa sugestão, esse pedido para você e para sua casa, em nome de Jesus. Eu sei que hoje ainda é quarta-feira, mas você pode mudar a história toda da sua família com uma postura, com uma posição,
com um enfrentamento sério, corajoso, dependente do Espírito Santo, para mudar a história da sua casa e da sua família, em o nome de Jesus. O programa está terminando hoje. Hoje nós temos células e life groups por toda a cidade. Se você quiser saber onde tem um mais próximo da sua casa, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela, ou mande uma mensagem para a gente pelo nosso YouTube. O melhor seria pelo nosso WhatsApp. Você vai ter informações mais precisas e mais rápidas para lhe atender, onde você pode saber onde está acontecendo uma célula mais próximo da sua casa, tá bom? Deus abençoe você. Eu oro para que Deus esteja tocando no seu coração, tenha tocado no seu coração e também para que você seja usado para abençoar outra pessoa, em nome de Jesus. Amanhã, quinta-feira, o Começando Bem o Seu Dia, volta para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Até lá, Começando Bem o Seu Dia.